telespectadores que acompanham esta discussão muito importante para a sociedade. O exame de proficiência, ele se confirma através do projeto como uma avaliação do formando de medicina, ou seja, após concluir os 6 anos do seu curso, hoje o estudante recebe da universidade um diploma que o habilita e, através do registro deste diploma no Conselho Regional de Medicina, atendendo evidentemente a outros pré-requisitos, como exigências da legislação atual, como ser filiado ou pagar a contribuição sindical aos sindicatos da base a que ele pertence, é uma das exigências para que se faça o registro no Conselho Regional de Medicina daquela unidade. Feito esse registro, ele tem condições do exercício profissional. Está há algum tempo em discussão dentro das entidades médicas, provocado principalmente por uma proliferação de faculdades de medicina, principalmente no setor privado, faculdades, às vezes, que percorreram os trâmites legais para encontrarem a possibilidade de registro e terem condições de formar os profissionais, mas mesmo assim que enfrentam algumas dificuldades, principalmente possibilidades abertas pela legislação, de começarem o seu funcionamento sem terem, por exemplo, um hospital próprio ou vagas de residência médica, algumas coisas que o movimento médico entende que seria importante para que essas faculdades realmente se propusessem e conseguissem formar adequadamente os seus profissionais. Diante desse quadro, de uma proliferação de faculdades de medicina, de um aumento de vagas, no entender das entidades médicas até exagerado, o que tem provocado estudos estatísticos que mostram que possivelmente em 2016 nós teremos em algumas áreas urbanas do Brasil, como Vitória ou outras regiões, um número de médicos por habitantes alarmantemente elevado, muito superior aos 2,5 médicos por 1.000 habitantes, que é o que o governo procura atingir para o Brasil. Então isso tem provocado uma procura das entidades de estabelecer alguns mecanismos que façam a aferição da formação desses profissionais após o término desse curso. Para isso, evidentemente, haveria necessidade de uma alteração na legislação, já que hoje o que é estabelecido é que a faculdade formando o registro no Conselho deveria ser automático, obedecidas outras prerrogativas, mas não a de um exame de proficiência que averiguasse o nível de formação desses profissionais e a capacitação deles para o exercício pleno da medicina. Houve determinados momentos onde a posição das 3 entidades era consonante. Havia mais ou menos uma rejeição a este exame de proficiência. O Conselho Federal de Medicina tinha uma posição dessa natureza, a Associação Médica na mesma direção e a Federação Nacional dos Médicos. A Federação Nacional dos Médicos, no último Congresso Médico realizado em Natal, no mês de maio, ainda tomou uma posição contrária ao exame de proficiência nos moldes de uma prova realizada após o fim do curso, né? É claro que a posição é aberta a discussões, mas os encaminhamentos que parecem hoje ser mais consensuais dentro das entidades médicas e, mormente, na Federação Nacional dos Médicos, é de que esse exame deveria ser pautado a cada 2 anos. Porque o exemplo tomado normalmente para o exame de proficiência é o exame realizado pela OAB, Ordem dos Advogados Brasileiros, do Brasil, para exercer a profissão de advogado. Ou seja, se você faz o exame de ordem da OAB e você não atinge a pontuação que o qualifique para esse exercício, você, de qualquer forma, teria outras opções profissionais, quais sejam
concursos públicos de várias naturezas, para delegado, para juiz, etc. Outros não poderiam exercer o seu papel como advogado. A grande preocupação das entidades é que depois de 6 anos, a realização de uma prova de proficiência, após o término do seu curso, no caso de não se atingir a nota específica, nós teríamos a impossibilidade do exercício de qualquer natureza, né? E como recuperar, se você, após o término dos 6 anos, você não tem uma média suficiente, como você vai recuperar o padrão que é exigido por essas provas? Através de cursos, de cursinhos preparatórios, tudo. E isso pode gerar uma distorção no mercado. Nós podemos ter aí uma proliferação de cursos voltados exclusivamente para as provas. Qual seria a alternativa a um exame de ordem desta natureza? O pensamento construído dentro da Federação Nacional dos Médicos é de que poderíamos ter exames seriados de evolução dentro do curso a cada 2 anos. O estudante se submeteria a uma prova nacional e a cada 2 anos a evolução para o grau seguinte, ela seria realizada mediante essas provas. E inclusive no 6º ano, né? Agora, se em cada etapa dessa ele não atingisse o grau suficiente para evoluir para o passo seguinte, se ele deveria repetir os 2 anos ou como deveria ser feito, aí seria objeto de uma discussão mais aprofundada através dos técnicos em educação, né? Mas esta posição ela está ainda em discussão, né? É um formato que parece que, além de defesa da Federação Nacional dos Médicos, ele encontra receptividade dentro das outras entidades médicas, o que será melhor proposto pelos expositores seguintes. Neste momento, o quadro que se apresenta, retirado deste Congresso Nacional, realizado no mês de maio, em Natal, é de que a prova final, ela não encontrou dentro dos delegados de todo o Brasil, encaminhados dos 53 sindicatos de base, ele não encontrou uma ressonância ainda positiva. Há resistências e, por unanimidade, a posição retirada no Congresso ainda foi contrária ao exame de proficiência final nestes moldes propostos, achando que é preciso se encaminhar a uma discussão mais aprofundada para que a gente possa evoluir para um exame seriado que seja aplicado ao longo do curso e que permita ao estudante um retorno no prazo desses 2 anos, por exemplo, para que ele possa percorrer esse degrau e fazer novamente as provas. O receio, repetindo, é que a prova, ao fim dos 6 anos, gere uma situação de distorção do mercado, onde, em vez de um treinamento ou retreinamento na faculdade, o estudante recorreria a cursinhos preparatórios, o que seria uma distorção para o exercício da medicina. Quem defende assim com mais vigor o exame de proficiência, normalmente ele toma como exemplo também a questão do revalida, que é uma prova realizada para os estudantes que se formam no exterior. E não deixa de ser um argumento que tem algum vigor. Ou seja, o estudante forma-se numa faculdade, no exterior, termina o seu curso após 6 anos, e quando vem para o Brasil, ele se submete a um exame de revalidação deste diploma. Isto é um fato e é defendido pelas entidades médicas. Há 2 projetos correndo no Congresso Nacional, um no Senado e um na Câmara Federal, que defendem a institucionalização do revalida como objeto de revalidação obrigatória dos diplomas para que o profissional se registre no seu Conselho de Medicina. Esta é uma tese defendida pelas entidades médicas. E se é defendida pela FENAM, por que a FENAM defende um revalida para os que se formam fora e para o Brasil nós apresentamos essa resistência? Porque as faculdades brasileiras, para serem abertas,
evidentemente, elas percorrem um trâmite jurídico e obedecem a uma fiscalização que vê a adequação dessa faculdade para ver se está capacitada para este exercício de formar os seus alunos, o que, evidentemente, não acontece nas faculdades do exterior. A legislação brasileira não abarca essas faculdades do exterior. Então, evidentemente, nós não podemos permitir a entrada no mercado brasileiro como uma questão de proteção à sociedade de formados no exterior sem uma averiguação se eles estão preparados consoante os currículos nacionais que prevêem a assistência à saúde da população brasileira. Então, as entidades médicas e particularmente a FENAM mantém o seu apoio completo ao Revalida e a prova de proficiência, né, no final do curso, ela, até o último congresso, a posição da Federação Nacional dos Médicos é contrária. Por enquanto, são essas considerações, senador Tomás. Posteriormente, poderemos voltar à abordagem se houver alguma dúvida sobre isso. Agradeço a possibilidade de participar deste evento. Obrigado.